trabalhos pela metade, começam, não terminam, não consegue ser fiel a semana no culto, terça, quinta, domingo. Quando vem terça, não vem quinta, quando vem quinta, não vem terça. Não há constância. Nós temos que demonstrar, irmãos, para nossa família que ficou em casa, filhos incrédulos, que nós amamos Jesus e damos a nossa vida por Ele. Nós temos que demonstrar a fé demonstrada. Diz, a minha mãe tem um zelo por esse Jesus. É isso que o filho tem que olhar na mãe e ver. A minha mãe tem um zelo por essa oração, por esse Jesus. Um dia, irmãos, ela ou ele vai levantar pela manhã e dizer, eu quero esse teu Jesus. Mãe, eu vou na igreja com a senhora, porque eu vejo a senhora ser tão zelosa, tão amorosa, tão apegada a esse Jesus que lhe salvou e lhe deu a vida. A missionária falou aqui, irmão, se Deus colocasse aqui no telão, aqui ó, no telão, todos os livramentos que Ele deu para nós e para os nossos filhos, nós estávamos aqui ó, com a boca no chão, chorando, batendo o queixo, dizendo, Deus, obrigado, Senhor. Que livramento, o Senhor livrou meu filho da morte hoje. Eu não vi isso. Quantos livramentos? O nosso filho, a nossa filha está viva porque a misericórdia de Deus. E nós, irmãos, não respondemos. Nós temos que demonstrar a nossa força, meus irmãos, a nossa fé, manifestar brilho, amor por Deus. Senhor, isso tudo que eu estou fazendo é pouco, o Senhor merece muito mais. Eu estou lhe dando migalhas, dá-me poder e força para que eu derrame abundantemente de louvor e adoração diante do Senhor, meu Deus. Eu sou consciente que eu sou falho, o Senhor merece mais. Eu tenho ocupado meu tempo com tarefas e mais tarefas, e tenho desprezado o santo culto, a oração. Ah, meu Deus, eu preciso falar isso, meus irmãos, porque a igreja precisa de ajuda, e a igreja só vai vencer se estiver unida. No sábado nós colocamos esse período de oração. Eu quero a presença de todos vocês aqui, trazendo um da família, trazendo um vizinho, a oportunidade que Deus está nos dando de nós darmos frutos, de nós trazermos pessoas. Essa é a ordem. Deus nos salva para isso, meus irmãos. Para nós trazer pessoas, aconselhar o nosso filho que está parado e tentar trazer para a igreja com amor, com carinho. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. E é sobre isso que eu vou falar, meus irmãos. Abram a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 35. Evangelho de João 1:35. O primeiro capítulo. Aleluia. – 1:35. Evangelho de João 1:35. Todos acharam? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo-os seguindo, disse-lhes, que buscai? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Em outras traduções, onde o Senhor mora? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse,
achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui, irmãos, vamos orar agora. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos pela tua poderosa palavra que nos cura, nos santifica e nos liberta. Desperta todos nós, Pai. Desperta. Venha abrir os nossos olhos espirituais. Venha trazer temor ao nosso coração, peso de responsabilidade. Que a nossa fé não seja emotiva, apenas emotiva, mas que ela seja verdadeira, Senhor. A ponto de darmos frutos e fazermos como André, ir em busca dos nossos amigos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Eu estava meditando, estudando e pensando e meditando na vida de André, esse discípulo amado de Deus. André era de Betsaida, irmão de Pedro, né? O conhecido, famoso apóstolo Pedro. Ele era irmão de Pedro, esse André. E primeiramente ele era discípulo de João Batista. Para ver se ele era bom para ser discípulo de João Batista, ele tinha o couro grosso, viu? Porque João Batista, a pregação dele não era moleza, né? João Batista era chamado, como os pentecostais chamam, canela de fogo, né? Ele não media as palavras, ele era direto. E ele era discípulo de João. E ele aprendeu, ele ouviu de João Batista acerca da promessa de Deus. Que Deus prometeu a Israel, o seu povo, enviar um libertador, o Messias, o chamado Cristo. Quando ele viesse, ele libertaria o seu povo de toda a dor, dos seus pecados, da escravidão. E ele seguia João, ele aprendeu com João, ele era um bom discípulo. E ele esperava por esta promessa. Como todo o Israel inteiro esperava a promessa de Deus, o Messias, Jesus, o Cristo que viria para a libertação do povo de Deus. Todos tinham essa esperança no seu coração. Eles dormiam e amanheciam com esta viva esperança. Quem sabe não é hoje. Quem sabe não é hoje que vai aparecer aí o libertador, o Messias, e vai nos tirar do jugo da escravidão de Roma e de todos esses imperadores profanos. E André, Simão, Filipe, Natanael, todos eles estavam nesse contexto, esperando o libertador. E nesses dias em que João Batista estava ensinando, pregando o batismo de arrependimento, porque João Batista foi enviado na frente como precursor do Messias. Ele veio preparar o caminho do Senhor, e ele estava preparando o caminho do Senhor, e chamando todos ao arrependimento, que se arrependessem e fossem batizados. João Batista está batizando, o batismo de arrependimento, e ele já formou muitos discípulos, e André era discípulo de João Batista. E um dia ele está junto com João Batista, ele e outro que a Bíblia não cita o nome, e Jesus vem se aproximando, e ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Não deu outra, irmãos. Aquele que esperava o Messias, aquele que esperava e cria nas promessas, viu, olhou para o Messias, acreditou no profeta, no mensageiro. E a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Ele deixou de seguir João agora e colocou os olhos no Cordeiro de Deus, no Messias. E ele passou a seguir então o Messias. E ele se aproxima do Messias. A Bíblia diz que os dois discípulos que estavam conversando com João, estavam ali com João, ao João declarar: aquele lá, aquele que vai indo lá,
é o Cordeiro de Deus, é o Messias, é Jesus, o Salvador. Eles então correram para seguir Jesus. E eles foram, os 2 discípulos, decidiram seguir Jesus. E Jesus, voltando-se, olhando para trás, disse: a quem vocês buscam? E ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, aonde o Senhor mora? Aleluia. Demonstrando interesse, como quem diz: nós queremos seguir o Senhor. Nós cremos na mensagem de João. O João disse que o Senhor é o Cordeiro, que o Senhor é o Cristo, o Messias, o Salvador. E Jesus disse: aonde que eu moro? Eu vou mostrar para vocês. Venham comigo. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Aleluia. Aqui Jesus demonstrando, né, a sua paz, o seu amor, os seus braços acolhedor, acolhendo ali 2 discípulos de João, dizendo: venham comigo, eu vou mostrar para vocês aonde eu moro. Eu acredito que era tudo que eles mais queriam na vida, irmãos. Ver a casa de Jesus, aonde Jesus morava. E a Bíblia diz, meus irmãos, o quê? Que eles passaram o dia. Leia na sua Bíblia aí. E Jesus, voltando-se, vendo os que seguiam, disse: quem buscai? Disseram a Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde o Senhor mora? Respondeu Jesus: vinde e vedes. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele o dia, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aleluia. Irmãos, eles ficaram com Jesus lá na casa de Jesus, acredito eu, né? Ouvindo os seus ensinamentos, a sua palavra, fazendo pergunta, enfim, um dia adorável com Jesus, um dia na presença do Senhor Jesus. Eles tiraram o dia todo. Interessante que a Bíblia, irmãos, nós temos que prestar atenção nas Escrituras e procurar entender o porquê, o destaque de tal palavra. Por que a hora ali está destacada? Por que o escritor apresenta a hora 10ª? Vocês sabem por quê? Porque no calendário judeu, a hora, o dia começava às 6 horas da tarde e encerrava às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã começava o dia e encerrava 6 horas da tarde. Isso significa, irmãos, que eles ficaram lá até o findar do dia. Por que está escrito aqui com tanta precisão a hora? Porque isso é uma mensagem simbólica. Era um momento, pastor, tempo de transição, de mudança. Era a história da vida deles que ia mudar. Assim como já estava próximo a nascer um novo dia, assim a vida deles. Eles estavam à beira, próximo de ganhar uma nova vida. Uma nova vida. Porque dali, irmãos, desse encontro, desse dia que André e o seu companheiro, a Bíblia destaca mais o nome do André. Depois desse dia em que André ficou o dia inteiro com Jesus, a vida dele foi transformada. A vida dele foi mudada. Deus o transformou a sua vida. Veja só que mensagem linda, irmãos. Aqueles que buscam Jesus, né? Aqueles que desejam ir até Ele, conhecê-lo, conhecer a sua casa, sentar, conversar, aprender, aqueles que demonstram interesse, desejo de aprender, vontade de estar com Jesus. O que Ele faz? Ele dá ouvido, Ele acolhe, Ele gasta tempo e Ele faz o que? Ele transforma, Ele salva. André saiu dali transformado. Ele não é mais agora um discípulo de João, ele agora é um discípulo de Jesus. Houve uma transformação. Todo homem que se encontra com Jesus face a face, ele tem a vida dele transformada. Tem a vida transformada. O Senhor transformou a vida dele.
Porque com certeza, né, irmãos, nós que cremos na eleição, André era um eleito, um escolhido de Deus. Não foi em vão, não foi por um acaso, não foi um encontro acidental. Não, um encontro que já estava marcado na agenda de Deus. Era o discípulo, que Deus já havia escolhido. E aqui, meus irmãos, André, esse irmão do apóstolo Pedro, ele demonstra na sua atitude agora, depois que teve um encontro com Jesus, depois que teve a sua vida transformada, ele demonstra uma característica do verdadeiro Filho de Deus, daquele que teve a sua vida transformada, aquele que teve um encontro com Jesus. Ele mostra, porque a conversão é evidente a todos. Entendeu? A fé e a conversão, ela é demonstrada, não tem mais como esconder. Porque nós vamos viver agora esta nova vida. Porque a conversão é a mudança da nossa natureza praticamente. O nosso coração de pedra é tirado. E Deus nos dá um coração de carne. Um coração capaz de amar a Deus, um coração capaz de obedecer ao Senhor, um coração que vai seguir ao Senhor, um coração que vai obedecer ao Senhor. Então é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Agora são novos desejos, novos interesses. Não é mais aquele mesmo André, aqui é um outro André. Não é mais aquele irmão Ademir, agora é um novo Ademir. Entendeu? Quando a gente é salvo, regenerado pelo Espírito Santo, nós somos transformados em uma nova criatura. E aí nós vamos demonstrar frutos desta conversão. Frutos. A Bíblia diz que a primeira ação de André, irmão de Pedro, foi o que, meus irmãos? Foi chamar Pedro. Olha aqui no verso 41, no verso 40, era Pedro, a Bíblia deixa bem claro, era Pedro, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, o que quer dizer Cristo. E o que ele fez? E o levou a Jesus. Irmãos, vamos olhar para uma coisa, para a atitude de André e para a característica do verdadeiro discípulo. André aqui vai nos mostrar isso. A característica do verdadeiro discípulo é levar pessoas a Jesus. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. André, irmãos, ele demonstra humildade, não é? Fé e um coração pronto a servir agora. André, quando ele tem um encontro com Jesus, ele tira o dia inteiro com Jesus, então ele tem a sua vida transformada. Ele não tem dúvida no coração, ele tem certeza que aquele é o Messias, é o Cordeiro de Deus, não é? Ele tem certeza, o coração dele foi carimbado com fé, confirmado com fé. Então o que ele faz? Ele corre para levar a boa notícia. Essa é a característica do discípulo de Jesus. Ele não é egoísta, ele não fica com a mensagem presa só para ele. Ele vai anunciar primeiramente os da sua casa. Não é o que Jesus diz? Primeiro começa por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da casa. A primeira mensagem que nós temos que levar é para os da nossa casa. Jesus disse, ide, vocês são minhas testemunhas agora. Preguem em Jerusalém, casa de vocês, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, as primeiras pessoas que nós temos que pregar, depois da nossa conversão, as primeiras pessoas que nós temos que trazê-las a Cristo, é a nossa família. São os nossos irmãos, ou a mãe, o pai, todos eles que não conhecem Jesus. É um compromisso seu, é um compromisso nosso. Amém? Então ele não segurou a mensagem, não foi egoísta, ele compartilhou
A mensagem salvadora, a salvação é para ser compartilhada, meus irmãos. E aqui a gente vê a característica do verdadeiro discípulo. Ele foi salvo e agora ele se tornou o quê? Um mensageiro das boas novas. Eu encontrei Jesus. Eu falei com ele, eu estive o dia inteiro com ele. É ele, o Messias, o Salvador. Vem ver. Ele traz Pedro, pastor Telmo. Ele traz o apóstolo Pedro, o irmão. O primeiro discípulo de Jesus não foi Pedro, foi André, o seu irmão. E é tão lindo nós estudarmos a vida de André, sabe por quê? Porque André, irmãos, ele não é como Pedro. Pedro é que nem roupa na vitrine, é o primeiro que aparece, né? André é aquela roupa que está lá no almoxerifado. Está lá, ninguém sabe, mas está lá no fundo. Entendeu? Ele não é aquele personagem de vitrine. André, ele vai trabalhar nos bastidores, no silêncio. Outra qualidade de André que eu percebo aqui, pastores, é que André não tinha preocupação nenhuma em aparecer, em ser famoso, em ser conhecido. André, ele tinha um coração de servo. Depois que Jesus salvou ele só queria uma coisa: servir. Ele não queria outra coisa. Ele só queria servir. Então nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe, porque esta é uma característica de quem nasceu de novo, de quem teve um encontro real com Jesus. Ele não quer outra coisa. Ele só quer servir. Ele não quer aparecer. Para descobrir André, a gente tem que fuçar na Bíblia. Se a gente não fuçar, a gente não acha André. Porque ele aparece poucas vezes. Ele aparece aqui, aparece lá na multiplicação dos pães, e aparece lá quando os gregos querem, lá em João 12, nós vamos chegar, quando os gregos querem conhecer Jesus. Quem é que apresenta Jesus para os gregos? André. Por quê? Porque a missão de André era levar as pessoas até Jesus. Esta é a minha missão. Esta é a sua missão. Quantos aí se denominam discípulos de Jesus? Levantam a mão. Quantos são discípulos de Jesus? Deixa eu ver. Tem alguém aqui? Não tem. Cadê os discípulos de Jesus, meu Deus? Não são ainda. Todos nós, irmãos, que nascemos de novo, somos discípulos. O que é discípulo? Seguidor. A palavra discípulo significa seguidor. A palavra apóstolo significa enviado. Nós temos que entender esse significado também. Porque depois esses discípulos, eles vão ser chamados para serem enviados, para serem apóstolos. O discípulo é aquele que está dando as primeiras caminhadas. É chamado de discípulo. Né? Depois ele amadurece, aí ele ganha um outro título, né? Apóstolo. Aí ele é enviado à pregação do evangelho. Mas eu meditando na vida de André, irmãos, é muito clara a mensagem. A gente vê na vida de André o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, dedicado, não é? Cheio de compromisso. Olha só, a primeira coisa que ele faz quando ele é salvo, ele vai pregar, ele vai anunciar, ele vai trazer pessoas. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel, meus irmãos. Trazer. Ele trouxe Pedro até a presença de Jesus. Ele disse a Simão, ele chamou primeiro o seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, o Cristo. Aleluia. Com euforia, eu acredito, com um coração radiante. Pedro, tu não acredita. Vocês conseguem montar essa cena? Ele chegando em casa, encontrando Pedro, dizendo: Pedro, eu tenho uma coisa para te contar. O que foi? Pescou muito, porque eles eram pescador, né? Encheu o barco de peixe? Não, melhor. Mas melhor que isso, não sei o que é. Nós achamos o Messias. Jesus, o Salvador. Vem ver. E Pedro, como também era um escolhido, saiu correndo. E aqui Jesus já muda até o nome do Pedro. Olha para ver. Levantou-se Jesus, olhando Jesus para ele, e disse: tu és Simão, o filho de João, tu se chamarás agora Cefas, que quer dizer Pedro.
Jesus mudou o nome de Simão, colocou o nome de Pedro, que quer dizer pedra, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a figura de André é a figura do verdadeiro crente. Nós aprendemos com André. André foi aquele discípulo de Jesus, irmãos, que ao ser transformado, ao ser salvo, a primeira coisa que ele faz é buscar o seu irmão, buscar Pedro, é buscar pessoas e trazer até Jesus. Aqui no mesmo Evangelho, capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. Interessante, irmãos, que é só João que diz o nome, que cita o nome do irmão de Pedro, que cita o nome de André, porque Mateus, Marcos e Lucas não diz o nome, não é? Vamos ler para nós entender aqui o episódio da multiplicação dos pães. Tá? Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades, seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia, cura os enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Era próxima a Páscoa. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, viu que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde encontraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia bem o que ia fazer. Amém? Verso 7. Respondeu Filipe: não lhes basta 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, olha só que o nome de André é citado aqui, João tem esse cuidado de citar o nome de André. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: aí está o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então está aí, aqui a gente encontra a figura do André, importante nesta passagem. Sabe por quê, irmãos? Porque André, pastor, foi André que achou o menino. Foi André. Por que André achou o menino que tinha pão? Porque André era dedicado, era diligente, era cuidadoso, ele estava atento na obra de Deus, ele era um discípulo, ele estava ali para trabalhar, ele estava atento. Entendeu? Preparado, e ele manifesta nesta hora, irmãos, uma fé ativa, pensando: vamos colocar esses poucos pães na mão de Jesus e vamos ver o que vai dar. Ele já manifestou aqui uma fé ativa, verdadeira, colocar o pouco na mão de Jesus. E é isso que esta mensagem nos remete, irmãos, através da figura do André. André não era um grande pregador que arrastava a multidão, ele era apenas um discípulo que queria servir. E ele estava lá no seu posto, ele não estava dormindo, ele não estava desatento, ele não estava despercebido, não estava desinteressado. Não tem nada a ver com essa multidão, esse povo veio aí, que se vire, não trouxe comida, o problema é deles, não é? Não, ele estava ativo. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que ele comunicou Jesus. Isso quer dizer que ele já estava sabendo, ele já estava comunicado, ele já sabia aonde estavam os pães. Visão, discernimento, é isso que o servo de Deus tem que ter. Prontidão. Ele estava em serviço, ele estava em trabalho, porque ele queria servir o Jesus. Aqui a gente encontra então André servindo diligentemente, com carinho, com cuidado. Foi ele que achou o pão dos milagres. Foi ele. Por que ele achou, irmão? Porque ele não estava distraído, ele não estava de bobeira, ele não estava dormindo, ele estava em serviço. Ele era um soldado, um servo ativo, prestando atenção no que estava acontecendo. Veja só, irmãos, o servo de Deus tem que ter esta visão, essa prontidão para servir. Amém? Hoje é diferente, claro, a igreja está todo mundo reunido, todo mundo sentadinho.
não é? Mas nós precisamos ter esta prontidão, né? Esta visão na nossa vida, discernimento. Nós precisamos, o servo de Deus precisa ter discernimento e se mostrar como André. André cumpriu, olha, pastor Telmo, 100%, 2 Timóteo 2,15, um obreiro aprovado. Cumpriu, obreiro aprovado. Ele estava na hora certa, não é? Como agiu na hora certa, achou a pessoa certa, resolveu todo o problema. Por quê? Obreiro aprovado. Ele estava vigiando. Ele cuidou daquele menino. Está todo mundo, está escasseando o pão aí, mas tem um rapaz, eu não vou tirar o olho dele. Aonde esse menino for, eu vou também. Não é? Esse aqui vai ser a chave do milagre. Porque daqui a um pouco todo mundo vai querer pão. E aí o que vai ter? Vai ter só esses pãozinhos. E essa vai ser a grande oportunidade de Deus fazer um grande milagre. Quem segue Jesus e conhece Jesus, ele está sempre na expectativa de ver milagre. Aleluia. Esse era André, irmãos. Esta era a visão. Esse era o fogo que incendiava a vida de André. Eu quero ver com esses poucos pães o que vai dar. Vamos colocar na mão daquele que multiplica. Vamos colocar na mão do Messias, na mão de Jesus. E eu quero ver. Aleluia. E o que aconteceu? Todos nós conhecemos a história, irmãos. Aleluia. Ele pegou aquele pão, ergueu para o céu, deu graças a Deus, partiu, passou os discípulos e disse, e deu na mão deles, e diz, agora vocês alcancem na mão daqueles que estão sentados, aleluia, 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, na mão de Jesus parecia pouco, mas ele multiplicou e alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, aleluia. Um obreiro aprovado, uma fé ativa, é isso que Deus quer na sua igreja, irmãos. André nos inspira, ele demonstra aqui as características do verdadeiro evangelista, do verdadeiro servo de Deus. Aleluia, ele aparece outras vezes em Atos, mas não vai dar tempo, o tempo corre. Eu quero ler com vocês aqui o mesmo evangelho de João, capítulo 12, quando mais uma vez ele aparece, sendo um agente agora, irmãos, internacional. Ele está sendo um agente aqui para levar o evangelho às nações. As nações. João 12, 20. Diz assim, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Veja só, meus irmãos, aqui a gente tem 2 figuras, do Filipe, né? Os gregos vêm, querem conhecer Jesus, eles se direcionam a Filipe, e Filipe vai consultar quem? André. Então quer dizer que André tinha uma patente mais, ele era alguma coisa maior que eles. Ou ele era mais íntimo de Jesus, ele tinha mais acesso a alguma coisa. Por que Filipe foi buscar André, consultar André? Porque André já tinha um espírito de liderança aqui, irmãos. Já estava sendo promovido no cargo. E o que André e Filipe fazem? Levam os gregos a Jesus. Levando o evangelho para os gregos, para as pessoas de outra nacionalidade. Os gregos, uma outra nação. Entende, meus irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. Então o evangelho é isso, é coisa simples, irmãos. Nós só temos que servir. Entendeu? Só servir. O nosso papel é esse, trazer pessoas até Jesus. Porque não somos nós que curamos, não somos nós que salvamos, nós não temos poder para perdoar pecado. Nós só somos mensageiros. O Senhor nos confiou esse poder, irmãos. Aleluia. Confesso a vocês que aprendi muito. André me inspira.
Porque André, ele não é como Pedro. O Pedro era famoso. Ele tinha um irmão famoso, mas ele trabalhava por trás, nas escuras ali. O único objetivo que André tinha era servir Jesus. Com alegria. Trazer pessoas. Ele não estava preocupado com a personalidade dele. Ele não estava preocupado em ser o primeiro da fila, o último da fila, não estava nem aí. Ele só tinha uma coisa em mente: servir Jesus. Servir Jesus. Servir. Trazer pessoas nacionais, internacionais, todas elas. O serviço do discípulo é levar as pessoas a conhecerem Jesus, a terem um encontro com Jesus. Assim como ele teve a experiência da transformação, ele tinha a esperança, a fé, a convicção que aqueles que ele levava até Jesus, iria acontecer o mesmo. Esta é a fé e a esperança que nós temos que ter, irmãos. O que aconteceu comigo, eu acredito que vai acontecer com essa pessoa que eu estou levando até Jesus. Porque Jesus é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda hoje perdoa, cura, transforma, salva e leva para o paraíso. Jesus é o mesmo. E eu não posso ficar com esta mensagem só para mim. Eu tenho que dividir com as outras pessoas, com as pessoas que estão perdidas. Tem pessoas que estão procurando Jesus por aí, está esperando, e nós conhecemos, nós tivemos experiência, nossas vidas transformadas. Nós temos que apresentar esse Jesus para as outras pessoas. É um compromisso que temos com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus. É um compromisso de todos nós. Todos somos missionários. Todos. Não é papel só do pastor ou só do obreiro. Todos. O nosso dever é comunicar a Cristo. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e eu tenho certeza porque Ele marcou a minha vida. Eu não sou um papagaio, eu não estou falando do que me disseram, eu estou falando da experiência que eu tive. Eu invoquei o seu nome e ele me salvou, ele me deu paz, ele me libertou. Hoje eu deito e durmo sereno, tranquilo. Jesus é verdadeiro, eu não posso ver, ele é espírito, mas ele é verdade. Basta invocar com fé e ele vai estender a mão e ele vai operar. É isso que temos que passar, essa certeza, esta confiança para as pessoas, irmãos. É isso que as pessoas têm que ver num discípulo. É isso. Se nós tivemos um encontro com Jesus, nós tivemos a nossa vida transformada. E se nós tivemos a nossa vida transformada, nós temos que trazer pessoas para que bebam desta água que nós bebemos, a água da vida. E tem muita gente com sede. E dentro da nossa casa, muitas vezes o nosso filho, nossa filha, primo, sobrinho, neto, sogro. Então, é um compromisso nosso. É um dever de todo cristão, meus irmãos. Não podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias. Temos que chegar apresentando. Aleluia. É uma história linda, meus irmãos. A história da vida de André, esse discípulo, irmão de Simão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos dar graça, meus irmãos, para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com o Senhor. É muito importante, irmãos, nós praticarmos a palavra. De nada adianta nós sermos conhecedores. De que adianta saber que eu devo orar, mas eu não oro? Devo amar, mas eu não amo? Eu devo perdoar aquele que me ofendeu, mas eu não perdoo? De que adianta tanto conhecimento? Presta para nada. Conhecimento, irmãos, sem ação, sem verdade, não tem valor nenhum. Tiago diz: tu acredita em Deus? Sim, eu acredito. Pois é, até os demônios creem e tremem diante de Deus. Quer estar certo o homem que a fé sem obra é morta? Então não vale nada uma fé só da boca para fora. Nós temos que demonstrar o fruto. O fruto, irmãos, é ir.
anunciar, mostrar o caminho. Se a pessoa não quer, pronto, nós fizemos a nossa parte. Eu fiz o convite, eu convidei, eu mostrei o caminho, eu falei de Jesus, mas ela endureceu o coração, ela não quis. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa pessoa, eu vou ir noutra. Eu vou passar essa mensagem para outra pessoa. Amém? De 10 pessoas, uma nós vamos ganhar. E é assim que a gente faz a obra. Não podemos parar no primeiro não. Na primeira cara feia que fizerem para vocês, não pare. Nós vamos encontrar muitas caras feias. Pessoas que vão ringir os dentes. Mas no lado dele tem ali um filho de Abraão, que vai ouvir a mensagem e vai se derreter, e vai valorizar, e vai dizer: meu amigo, eu vou contigo. Eu quero conhecer esse Jesus que tu me apresentou. Então não podemos perder a fé e a esperança, irmãos. Jesus disse: assim como me perseguiram, perseguirão vocês. Mas assim como alguns me ouviram, ouvirão vocês também. Jesus está dizendo que é com muita dificuldade. Nós vamos encontrar muita porta fechada na nossa cara. Muito não. Mas no meio de muito não, vai surgir um sim. Vai surgir um sim. Alguém que vai dizer: meu amigo, fala mais desse Jesus aí. Fala mais. Vamos sentar, vamos conversar. No meio de tantos nãos, vai aparecer um Natanael, um Felipe, um André, que já está interessado há muito tempo. Há muito tempo. Ele só tem ouvido falar de Jesus. Mas ele não teve ainda um encontro, ele não passou o dia com Jesus. Sabe como é que as pessoas vão tirar um dia com Jesus? Quando elas tirarem um dia conosco. Porque nós carregamos Jesus. Nós temos a presença dele. Entendeu? Então elas terão a oportunidade de sentar e estar um dia com Jesus. Mas isso, irmãos, se nós levarmos a sério, se nós crermos naquilo que nós pregamos, porque é triste, irmãos, o que mais a gente vê é a pessoa que prega e não vive. Aqui na igreja é uma coisa, lá fora ninguém sabe que ele é crente. Ele tem vergonha de testemunhar a sua fé, ele nega Jesus, ele é como Pedro, ele confessa Jesus aqui, mas lá no pátio, na hora da prova, da perseguição, eu não conheço Jesus. Nega Jesus. Tem muitos Pedros por aí, irmãos. Por isso que é melhor ser André, né? André não era papagaio, ele era silencioso. Ele não queria aparecer. Ele não queria multidões. Ele queria o quê? Servir. Apenas servir. Esse é o espírito que nós temos que ter, irmãos. Esse é o espírito do Nazareno. Jesus disse: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O Espírito de Jesus Cristo serve. Quem tem esse Espírito, ele não sabe fazer outra coisa. Ele quer servir. Ele não quer as primeiras cadeiras. Ele não quer elogio, aplausos. Ele não quer as telas. Ele age por fora. Ele quer conduzir pessoas. Esta é a verdadeira mensagem de André, irmãos. André era esta personagem. Era conduzir pessoas a Jesus. Para que as pessoas sentissem o que ele sentiu. A alegria da salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro dos heróis da fé, dos mártires, aparece lá o André. Até todos conhecem a famosa cruz de Santo André, né? Ele foi morto em forma de X. Ele morreu martirizado. Mas ele foi até o fim, irmãos. Ele não negou Jesus. Num período de perseguição. Não era como agora. No tempo dos imperadores, no tempo em que André, Felipe, Pedro, em que eles pregavam, irmãos, os imperadores pegavam o crente e diziam: tu é crente em Jesus? A tua fé em Jesus? Tu não adora o nosso imperador, é isso? Tu é contra o nosso imperador. Tu não cultua o nosso imperador, os nossos deuses. Me diz se isso é verdade.
É isso mesmo? Tu adora esse tal de Jesus, é isso? Então vem cá. Vem cá, tu não está adorando o imperador, tu não está adorando os nossos deuses, então tu não é dos nossos. Tu vai morrer. Mas tu tem uma chance, tu tem uma oportunidade. Se tu te retratar e renegar a fé, renegar Jesus e começar a cultuar o imperador e os nossos deuses, nós te deixamos viver. Era assim que eles faziam, irmãos. A pressão. Para te ficar vivo, tem que renegar Jesus. Tu tem que dizer que não conhece Jesus, tem que negar Jesus. E começar a cultuar o imperador, os cultos aqui. E todos aqueles que se negaram a isso, irmãos, ó, queimado na fogueira, em praça pública. Muitos foram coreados vivos. Vocês não têm noção, irmãos, como foi no tempo da perseguição. Tem um livro, o Livro dos Mártires, tem que ter muita coragem para ler. A maneira como eles tratavam os irmãos nossos irmãos primitivos. Eles colocavam todos eles dentro de uma arena e largavam os cães famintos e os leões para triturar os cristãos. E os ossos dos nossos irmãos eram esmigalhados pelos dentes das feras. Por quê? Qual era o crime que eles cometeram? Eles tinham fé em Jesus. Eles acreditavam em Jesus. Eles não adoravam os deuses de Roma. Eles não cultuavam o imperador. Por isso eles morreram. E por isso eles eram bandidos. Eram considerados traidores. E todo traidor tem que morrer pelos dentes das feras. Imagina, irmãos, os cães selvagens. Os dentes dos leões vinham e quebravam os ossos dos nossos irmãos. E assim eles morreram, derramando o seu sangue, deram suas vidas, mas não negaram a fé. Não negaram. Hoje, tem gente aí vendendo a fé por um prato de comida, por um cargo, por um serviço, se vendendo. Infelizmente assim, irmãos. Por isso que nós temos que perseverar. O crente é diferente de tudo. O crente verdadeiro, ele não se vende. Ele não troca de partido. Ele não bajula homens. Ele não troca de partido nunca. Ele morre e não nega Jesus. Amém? Essa fé, esse poder que Deus nos dá, é o poder do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava com nossos irmãos. Por isso eles iam sorrindo para a fogueira. Eles não tinham medo da morte. Eles cantavam um hino. Louvado seja Deus. Eu tive a oportunidade de ler a história do John Hus. A Bíblia diz que ele cantava hino e a fogueira queimando de baixo para cima os seus pés em uma praça pública, porque eles queriam que John Hus negasse a fé em Jesus Cristo, se retratasse. Aleluia. E as palavras de John Hus é conhecida até o dia de hoje, irmãos. Ele lançou uma profecia. Ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. Porque a palavra John Hus significava ganso. E ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne. E quando completou 100 anos, irmãos, o Martinho Lutero cravou as 95 teses. Começou a reforma protestante. Deus levantou o Martinho Lutero. Aleluia. Louvado seja Deus, uma profecia que se cumpriu, meus irmãos. Porque a igreja ninguém para. Ninguém para. Ninguém toca. Aleluia. Por isso Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O cristão verdadeiro não tem medo de morrer, porque ele sabe para onde ele vai. Ele vai para o paraíso. Ele vai descansar de toda dor e sofrimento. É por isso que nós estamos aqui na terra pregando esta verdade, meus irmãos. Esta é a mensagem que o pregador tem que pregar, a mensagem da salvação. A salvação em Cristo Jesus. E isso é o mais importante. Não adianta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ficar rico, ter muito dinheiro e perder a salvação? Nós pregamos a salvação em Cristo Jesus. E é isso que importa. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos, já esgotou o horário. Que Deus nos ajude a nós sermos
Este André, né, essa figura que não para de trabalhar, que é servo, e servo bom e fiel. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Grandioso Deus, poderoso Pai.